Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jam Podcast. E hoje a gente tem um convidado especial que ensinou pra gente o significado da palavra Jam. Olha só. O cara já chegou chegando, hein, Brunão? Né? Que isso, cara. Mundo do entretenimento, mundo da música. Alexandre Cunha. Obrigado por ter aceitado o convite. Pô, um grande prazer estar aqui. Acho que falar sobre empreendedorismo na música e na vida, né? É sempre bem importante. Espero que a informação esteja certa, que eu ouvi. Acho que eu ouvi, inclusive no nosso querido recém-finado Jô Soares, essa informação do Jazz After Midnight. Top. Então, como é que é então? Jazz After Midnight. Jam. Porque isso. a galera se reunia depois do concerto, né? Para fazer uma jam, que significa os músicos improvisar, né? Como a gente estava falando aqui. Aqui é totalmente improvisado, a gente não combina, não tem roteiro, né? Não tem roteiro. E acho que isso é o mais legal mesmo. Muito bom. Pra mim, que sou jazzman. Top, é isso aí. Cara, gostei ainda mais desse nome. Eu não sabia disso. Pra mim era só improvisação, né? Quando a gente criou o nome Jam. Mas agora ficou muito mais legal, cara. Caraca, Porra. Nós entendemos o sentido do Jam agora. Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu. Pode crer. Pô, mas vocês pagaram um cachê caro desse... Só pra dar Só pra falar isso? Só pra falar essa informação? O Google teria sido mais barato, né, cara? Dá um Google ali. Já temos um Google Man, um Jazz Man aqui. Isso aí. Mas, Alexandre, obrigado. Bem-vindo ao Jam. Obrigado por aceitar o convite. É um grande amigo que a vida me deu, que a música me trouxe. Não que eu esteja em condições de tocar com o Alexandre, deixar claro isso aqui, mas como espectador. Tem foto sua na época de música no Google? Se procurar, procurei, Cara, galera. Thiago essa Seber, parte, bicho. que vai ser legal pra caralho a surpresa. Músico tá na gente, né, cara? Eu Tá não no estou músico, né? Vai lá, desculpa. Mas, Xande, assim, a gente queria... A ideia de te trazer no Jam é entender um pouco da sua trajetória, né? Recentemente, aí, com essa história de pandemia, todo o seu trajeto foi mudando, foi sendo adaptado. Eu sou aluno lá da escola, da Drumfield, e tenho essa vertente musical. O Bruno também tem essa vertente musical. E eu vi a cadeia que a pandemia trouxe, o histórico. Como foi construir a história, a trajetória do Alexandre Cunha? Como é a tua trajetória de vida até esse momento de pandemia que mudou completamente o rumo, né? Acho que eu não digo mudou completamente o rumo, né? Era uma coisa que eu sempre tive de ensino, de ser professor, eu sempre fui, né? Então ele acho que aumentou essa parte, né? Ele ficou mais em evidência, né? Top. Mas na verdade eu acho que assim, todo músico tem que ser um empreendedor. Legal. Porque assim, hoje não existe mais um músico ficar sentado esperando o telefone tocar para só chamar um artista. Então assim, eu como músico, na verdade, eu acho que a vida, na verdade a gente tem alguns pensamentos e a vida te leva para aquele lado. Não é uma coisa assim, você fala, eu vou ser músico de jazz que vou ter um nome fora do Brasil e vou tocar isso, vou tocar aquilo. Você vai indo e a vida vai te levando. Perfeito. E aí, de repente, você cai nesse nicho, né? Você cai num nicho. Talvez eu poderia ter caído em outro, né? Legal. Eu acho que o grande start em 97... Não, 97 quando eu voltei. Em 94, eu fui convidado para ir para a Alemanha. Legal. Cara, era uma época sombria, assim, tipo... A internet não existia, né? Perfeito. Uma carta demorava um mês para chegar. Eu escrevi uma carta para minha mãe, recebi aqui um mês. Cara, vai para Alemanha, os nazistas, aquela, né? Tipo, aquela coisa. E assim, na verdade, eu toquei com um baixista que era campineiro, que morava lá. Aí quando ele voltou numa dessas coisas, eu toquei com ele. E um cara pediu uma indicação de música. E o cara também era de Campinas, estava abrindo uma casa noturna e pediu uma indicação de baterista, que só tinha alemão tocando samba, né? Então era a brincadeira, não sei se vocês vão entender, né? O samba era kutum, katá, né? Que é o contrário, né? Que a gente vê katá, kutum, katá, e o dele era kutum, katá, kutum. Boa, entendi. Então, assim, cara, e na verdade a música brasileira é muito difícil de ser tocada por qualquer estrangeiro, né? Assim, Boa. É igual sotaque, né, cara? Você fala a vida inteira, uma hora você vai falar vial, né? O cara não vai falar. Aí você fala, esse cara não é. Você percebe pela falta de swing, de repente, Desliza ou outro ali, swing. Com certeza. Então, assim, você não tem um sotaque nenhum de um ritmo.
Mas aí eu percebi que é a mesma coisa a gente tocando outros ritmos, né? A gente tocando jazz, a gente acha que, toco bem jazz. Você vai ver o americano, você se esconde lá, né? Eu já vi também africano tocando reggae, assim, você fala, nossa, é outra coisa. E aí que eu senti que é a mesma coisa que eles têm tocando música brasileira. Então, quando eu fui pra lá, o lance da música brasileira é assim, ou você toca música brasileira ou você toca música brasileira, né? Mas assim, eu já tocava, mas não era assim o meu nicho, assim, vou tocar música brasileira. Então, eu fiquei 3 anos na Alemanha e voltei com um baterista que só tocava música brasileira. Assim, não só tocava, mas especializado em música brasileira. Nichou nisso, né? Mas a música é parte da tua vida desde sempre? Cara, não, eu comecei super tarde na música. Às vezes as pessoas até se surpreendem. Eu comecei com 18 anos, cara. Caramba. É? E apesar de eu ser da família do Oder, né? Que a gente pode falar depois disso. Eu e o Maurício, que é meu irmão, que na verdade é um dos donos da Oder, a gente começou aquela coisa de igreja, ver as pessoas tocar, nossa, precisamos tocar. Mas aí com uma idade meio já, ele 14, 15, 16, 17. Legal. E na época, o seu Oder, né, que é famoso hoje, assim, ele era só um metalúrgico. A gente tinha daquela classe média, bem média, assim mesmo. Tipo, não faltava, mas não sobrava, né? Então, assim, batalhadora. Meu pai não tinha como comprar instrumento, a gente não tinha. Aí eu formei em técnico químico, cara. Nossa, tem nada a ver comigo. Nada a ver com nada com nada. E assim, foi fazer um estágio e aí a gente falou, vamos guardar todo o dinheiro para comprar uma bateria. Aí ficamos lá meses comprando, fomos para São Paulo. Que legal. Aí essa história foi bem legal, que o meu pai... Ele se emocionou no dia, porque eu tocava de mente, assim, né? Então eu tocava aquela música, vocês devem conhecer Bloody Sunday do YouTube. Perfeito. Então era... Eu sabia tocar meio assim, um movimento, mas sem tocar na bateria. E o Maurício já tinha uma guitarra, mas não tinha amplificador. Então, assim... Caralho, não tinha como tocar. Era batendo na panela e a guitarra tocava desligada. meio assim, com a guitarra desligada. Aí a gente entrou na loja e eu comecei a fazer isso e o Maurício pegou o amplificador e tocou. Aí meu pai se emocionou, quase chorou e tirou dinheiro de onde não tinha para comprar um amplificador para ele. Aí chegou em casa, minha mãe brava, como é que você comprou isso? Como assim? Aí foi como a gente começou a primeira bandinha e tudo mais, né? Olha, legal. Então, assim, eu comecei muito tarde, comecei com 18 anos, mas assim, o lado bom é que eu falei assim, eu quero ser músico e vou estudar para ser o melhor. Na época você fica pensando assim, não, vou ser o melhor do mundo, aquela coisa que não... Perfeito. Sim. Né? Mas eu, tipo, cara, assim, estudava 8, 9 horas por dia, outro dia 7. Uau. Tipo, assim... Top. Estudava mesmo, disciplina. Disciplina. Às vezes eu acordava às 7 horas da manhã, minha mãe, o que você está fazendo em pé? Aí ficava lá treinando só baqueta, treinando outras coisas, né? Caramba. Então, assim, eu vi que muitas pessoas, assim, ou desfocaram um pouco da carreira, ou tipo, ficou meio na dúvida, será que eu vou ser músico ou não? E dá aquela desfocada, né? Então, assim, apesar de eu ter começado bem tarde, eu tive sempre certeza que era o caminho, entendeu? Eu nunca duvidei. Olha aí. Acho que isso foi bem importante. Acho que isso é muito legal, cara. Na veia empreendedora tem uma máxima que a primeira coisa que você precisa fazer para ser um empreendedor de sucesso é tomar uma decisão. E acreditar em você, né? Acreditar. Exatamente. Com certeza, vem todos os atributos aí, nenhum é mais importante que o outro. Mas decidir fazer, que essa coisa de, eu comprei essa ideia, confio que eu sou capaz e vou investir nisso até o final, né? É uma decisão. Porque... os dias ruins virão, né? Virão os dias que você não tá se sentindo bem. O dia que com certeza. Que você vê, cara, hoje não tá rendendo essa bagaça. Mas ou você tá lá. Você queria estar achou que ia fechar um show tal, não fechou, né? Perfeito. Mas eu acho que assim, eu nunca na minha carreira tive nenhuma dúvida, assim, nem zero dúvida, assim, tipo... não sei se vai dar, vou fazer outra coisa, né? Sempre foi ascendente, plano A, não existe plano B. Sempre plano A. Sensacional. Eu acho que isso que você falou é bem importante mesmo, assim... Porque eu vi muitos alunos super... Se falar, esse cara... Talento puro. Vai ser o meu pupilo, né? Aí, de repente, o cara... mas eu não sei... Mas eu sempre falei pra eles, cara, se você vai aqui abrir vai vender carne, vai abrir um açougue, falar, não sei se vai dar dinheiro, vou abrir também uma frutaria, fica um pouco aqui, um pouco ali, nenhum dos dois vai dar certo, cara, porque... Perfeito. Né? Perfeito. É isso, empreender é ter essa clareza, né? Correr esse risco... correr risco, isso é verdade. Gestão de risco é parte do processo de uma carreira de sucesso. Mas eu acho que o risco, quando você tem paixão pelo que você faz, ele diminui muito, né? Porque certeza. Assim, cara, você está fazendo uma coisa que você adora, que você ama, né? Então, assim, você vai se dedicar àquilo primeiro por prazer, né? Assim, então, assim, não é uma coisa que você tem que se dedicar com aquele ar assim, nossa, cara, puta, preciso estudar isso, preciso fazer aquilo, né? Eu, na minha carreira, eu precisei abandonar um emprego muito bom para abrir a minha agência, muito no propósito de, cara, não, vai dar certo, vou fazer, vamos que vamos, e aquela coisa, eu tomei o risco, né?
E muita gente olhando isso me pergunta às vezes, cara, mas eu tenho medo de sair, de começar. O que eu sempre respondo é, cara, se você tiver certeza que é o que você quer e muito foco, vai rolar, não tem como dar errado. Né? Se você decidir que vai dar certo, vai dar certo. Mas você precisa decidir isso, né? Que é o que você falou. Tomar uma decisão E outra, só tem uma vida, né, cara? Fazer o que você não gosta não dá, né? É triste, no mínimo, né? No mínimo, né? Perfeito. E dentro dessa sua cronologia, você coloca 94, você falou, né? Que você é convidado a sair do Brasil. O quão isso é significativo dentro da sua construção de carreira? Assim? Muito, porque assim... Eu achava que eu era um músico profissional, mas eu tocava mais em bar, né? Assim, barzinho, aquela coisa. Comecei com banda de rock, né? Tocava em clubes e tudo. Só que lá peguei músicos profissionais, assim. O cara dava partitura pra você ler. Tinha ensaio em 4 línguas, porque tinha um americano, tinha o baixista alemão. Caramba, né? Então, assim. Sim. Aí a gente tem hora que falava inglês, alemão pra todo mundo entender, mas o cantor era português, aí a gente falava em português, o outro era espanhol. Caramba. Então, assim, mas o lance era. Que era um show profissional. Eu falei, pô, isso é um show profissional, todo mundo em prol da música, assim, aquela coisa que de não errar. Então foi onde realmente eu vi o que precisava para ser o sideman, né? Que é acompanhar vários tipos de grupos, né? Também tomei algumas cacetadas, porque você é mais novo, você é mais avocadinho, né, cara? Eu sei que eu perdi até alguns trabalhos por ser meio... os caras lá não tocam nada. Às vezes subiu para fazer bagunça, eu fiquei meio bravo. Sabe aquelas coisas que você tem que relevar alguma coisa assim, você vai aprendendo... A vida vai te dando esse repertório, essa percepção, né? E hoje você agencia, né? Agora dando um salto aqui na linha do tempo, na cronologia. Hoje você agencia shows profissionais, né? Você tem uma banda ali, vocês têm um grupo, né? É um quinteto? Depende da formação. Né? A turnê nova é um sexteto. Legal. Na verdade, eu faço meio que... Dessa turnê eu faço tudo, né? Desde escrever o projeto, a captação do projeto. Top. Eu digo porque você vive trazendo músicos profissionais do Brasil todo, né? Esse é um outro trabalho, né? Que eu também sou curador do Alma, né? Na parte do jazz. Legal. Que o Alma que é a casa mais legal aqui de Campinas, o Alma Campinas, né? Show. Então, de terça... Além de eu trazer a maioria dos caras, eu toco com eles, né? Então, assim, é uma responsabilidade grande, né? Sensacional. Por exemplo, o Toninho Ferragutti, que é um músico que eu sempre toco, é considerado um dos maiores acordeonistas do mundo, né? Já tocou em qualquer lugar do mundo. Caramba. Então, é uma responsabilidade de chegar... Mas a gente pulou uns 20 anos aí, mas é isso. Não, legal, porque essa coisa que você falou do desafio lá em 94, de estar num lugar totalmente diferente, com várias línguas, e você até se irritar, né? Que você falou, esse controle emocional... que só a vida te deu de você estar ali em prol da linguagem da música. A única língua que unia todo mundo era as notas musicais. Musicais. E de repente hoje você faz isso em outro formato, em outro momento. Mas você toca com músicos que você nunca tocou antes. E eu acredito que em alguns casos é uma jam, né? Meio assim. Sim. Não, só se prevê o setlist ali. Tem casos e casos, cara. Por exemplo, assim, só dar um exemplo rápido. Com o Toninho, tudo as músicas dele que são muito difíceis. Eu passo, às vezes... Passei 2, 3 semanas só estudando as músicas deles. A gente faz um ensaio no dia. Mas eu já venho preparado, com tudo escrito, tudo pronto. Chego lá e faço. Por exemplo, eu toquei com o Chiquinho do Oliveira, que era do Jô, trompetista do Jô, aquele bigodudo, né? Que ele queria jam mesmo. Não, vamos ensaiar, não, vamos lá. E saiu super legal, mas aí a gente toca os standard, né? Que todo mundo conhece, standard de jazz, de bossa nova. São 2 filosofias bem diferentes, mas dali legal. Um é um trabalho todo pronto, que você tem que fazer tudo certinho, e o outro é um trabalho que você vai chegar e tocar mais à vontade. Eu gosto dos dois, são 2 vertentes bem diferentes, né? Top. Boa. Mas aí, rebobinando então, Bruno, também fica à vontade nessa parada aí. Claro. Você volta em 97? Volto em 97. E aí em 98, na verdade, como a gente tem assim, a base aqui do empreendedorismo, eu fiz uma coisa meio inédita, assim. Na verdade, às vezes eu não gosto de usar essa palavra, porque no mundo nunca dá para saber... Teve alguém antes, né? Com exatidão. Mas assim, para vocês terem uma ideia, eu estudei mais de um ano. Eu pegava o pé esquerdo e botava um cowbell, né? Vocês sabem o que é cowbell, sim, né? Sim, perfeito. E aí, um pedal com cowbell naquela época já era meio novidade. Poucas pessoas usavam, mas alguém usava. E aí eu toco a ponta do pé no cowbell e o calcanhar continua no chimbal. Caramba, então eu fiz uma frase que como se tocasse o tamborim e o chimbal, né? Tá, 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 tá. E com o chimbal. E aí eu fazia um solo em cima com os outros membros livres. Eu fiquei mais de ano para fazer isso, cara. Caramba. E aí foi quando eu tinha um outro
baterista, que é o Ramon, é bem conhecido, que é o Ramon Montagnier. Perfeito. E a gente montou um dueto. E também foi um dueto, eu acho que foi quando o meu nome nacional foi bem difundido, assim. Aí de 98 a 2000, 2001, a gente fez workshops no Brasil inteiro. Assim, até hoje, por exemplo, o baterista que é o Eloy Casagrande, que é acho que é do Angra, do Sepultura, eu confundo um pouco. Não, teve feira que ele viu e chamou a mãe dele, aqueles caras lá, eram do vídeo lá. Então, assim, caramba, a gente foi muito referência para muita essa galera. O Bruno Valverde também, que acho que eu acho que o Bruno é do Angra. Cara, eu confundo um pouco. Acho que é isso. Também já falou, cresci ouvindo vocês, entendeu? Então a gente foi referência para essa geração mais nova, a gente foi muito referência, assim. Caramba, e naquela época tinha muito pouca coisa de vídeo. Na verdade, tinha vídeo aulas, então a gente acho que foi o primeiro vídeo, tipo um workshop, que era mais era um dueto com show, assim, com várias câmeras. Que legal, o projeto deles é sensacional. Não, os vídeos ainda são acessíveis, né? Os vídeos possível ver. Cara, na época a gente achava que tinha uma qualidade incrível quando a gente... hoje... A gente tava até falando de Final Cut. Cara, a gente editou, era um negócio muito louco, cara. Era uma alavanca de câmbio. Câmera 1, câmera 3, 2 e 4. Aí o cara ia falando 3. Caramba, só que com a 3 para 2 tinha que parar num ponto morto ainda. 3, 2. Aí eu via a primeira, falava, aqui passou, aqui tem que voltar e ficava calculando os segundos, assim, pra não perder a música. Isso em 98, imagina, assim, como era uma edição. Caraca, que doideira. Mas assim, foi muito empreendedora esse VHS, né? Que na época era VHS. E o Ramon também era muito criativo. Ele começou a usar vários pedais no pé. Então ele fazia um agogô no pé. Também ele pegou a minha ideia, né? De calcanhar e ponta de pé. Então ele fazia o agogô no pé e tocava os outros. Então, esse foi bem... Isso chegou nos Estados Unidos, na Berkeley. Alguém me falou que tava passando no corredor, tava tocando o nosso... Tinha uma TV com o nosso VHS, assim. Caramba. Que bacana. Cara, é muito louco, porque hoje tem tudo, né? Tem tudo, né, no Spotify, no YouTube, só que assim, o pessoal é difícil você saber o que... Tem tanta informação que é difícil você filtrar, né? Uhum, e naquela época tinha bem menos, mas parece que as pessoas passavam, cara. Todo mundo copiava. Uma vez eu cheguei no interior do Pernambuco, o cara falou, tem um fã seu. Eu falei, mas como que pode ter um fã meu no interior do Pernambuco, né? E o cara tinha o VHS não sei quanto tempo, que pegou, que um passou pro outro, que mandou pelo correio. Olha aí, que E é muito louco isso daí, né? Como as coisas se difundiam na época, né? Quem da geração mais nova não tem nem ideia de como você tá falando de uma alavanca pra mudar a câmera, né? Caraca, não. Hoje em dia o cara aperta um botão, começa a gravar e amanhã tá famoso na internet, né? Então isso, cara, foi o que deu na minha carreira, que deu assim, o primeiro start foi a viagem, né? Mas assim, a viagem eu não era um baterista conhecido, acho que foi mais como experiência de músico. Perfeito. E aí o Brazilian Do It foi assim que enfatizou meu nome em nível nacional, né? Perfeito. Mas com certeza. A vida é construída a partir das experiências, né? Se você não tivesse saído esses 3 anos, talvez não teria se constituído nesse músico pronto para fazer esse projeto também. Não, então, e a história como começou o Brazilian Do It foi a mesma do CD. O Maurício, que é o meu irmão mais novo e dono da Odre, ele é muito empreendedor, né? Ele começou a Odre do zero e tudo. E aí ele queria colocar eu na Feira da Música e o Ramon, que era um baterista aqui muito de projeção, assim, já estava muito pronto, né? Show. Só que o pessoal, assim, tinha aquela coisa dos medalhões, assim, não, mas quem esses moleque aí novo? Perfeito. Eles, tipo, ficaram receosos. Ele falou assim, mas os dois têm um dueto que é demais. O dueto não existia, né? Uhum. Então, dueto assim, de bateristas. Aí ele falou, vocês têm 2 semanas para fazer um dueto e tal. A gente fez esse dueto, foi lá e aí saiu na revista que foi considerado o melhor do festival, do evento. Aí, que bacana. E aí a gente já começou a fazer vários festivais e começou. E aí a mesma coisa foi com o meu primeiro disco instrumental. Eu tava indo... O Ayrton Moreira, que é um dos maiores percussistas do mundo, né? Tocou com Miles Davis, tudo. Ele era endorse da Odre, foi endorse da Odre e tava vindo pro Brasil. Aí o Maurício de novo falou, você não grava no CD do meu irmão, que não existia, né? Aí ele falou, você precisa gravar um CD, cara. E aí foi pro Rio e gravei com o Dream Team, né? Que foi com o Arthur Maia, o Marcelo Martins, que toca com a gente hoje, que... É engraçado você tocar com seus ídolos, né? Por exemplo, o Marcelo Martins, que é saxofonista, foi a vida inteira saxofonista do Djavan, do Ivan Lins, assim, o número 1 do Brasil. E aí... Quando você vê, você tá gravando com eles, né? Sensacional. Meio tímido, assim, chega assim meio... acanhado. Né? Mas aí foi muito legal, até o feedback que o Arthur, todo mundo deu, assim, pra gravação. E esse disco, ele
Depois eu mandei para um monte de lugar, ele foi considerado os 10 melhores lançamentos do ano nos Estados Unidos. Caramba. Então, essa foi uma coisa empreendedora, assim, que eu achei muito engraçado. Eu comecei a mandar uns e-mails, sem querer não, né? Mas assim, uns e-mails sem pretensão para rádio. Ó, lancei um disco, vocês querem? Aí sabe o que é o primeiro pensamento? Nossa, os caras respondem. Porque aqui no Brasil, cara, você manda para uma rádio aqui e ninguém responde, ninguém faz nada. Então, Olha aí. Você não tem mínimo retorno. Você tá falando, eu tô com uma pergunta aqui na cabeça que é a seguinte. É normal aqui a gente, no mundo dos negócios, é claro que acima de qualquer coisa a gente gosta do que faz, né? Então faz por propósito, mas é normal que a gente faça coisa que a gente não gosta no dia a dia, né? Uma coisa ou outra a gente precisa fazer, mesmo sem gostar. Tem que fazer. Você como músico, né? Isso acontece? Você às vezes tem que tocar uma coisa que você não gosta, né? Ou você conseguiu se posicionar num lugar que você sempre gosta do que tá tocando? A pergunta foi excelente, cara. A maioria, assim, com o passar dos anos na carreira, agora eu posso dizer que praticamente a gente faz 95% do que a gente gosta. Que legal. O que pode acontecer? Às vezes você vai contratado para um evento, mas um evento assim que não que a gente não vai gostar, mas a gente toca música muito assim para as pessoas ouvirem, né? A gente não é muito de música de entretenimento, né? O Thiago sabe disso, né? Entendi. É um show, né? Então, assim, às vezes a gente vai num evento que tá aquela maior barulheira, ninguém querendo saber da música, então você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Assim, tipo... mas é uma coisa que pode acontecer. De aluguel, né? Tô aqui no fundo. O músico, a gente até brinca, é o aquário ali, né? Quiseram botar um aquário ali. Sim. Entendi. Mas assim, acontece muito raramente, né? Geralmente as pessoas que contratam já sabem que é um grupo para... às vezes querem numa recepção, mas contratam no começo, que é aquela coisa do pessoal chegando e tocando uma música bonita, um jazz, né? Sim, que é elegante, né? E assim, a gente pode escolher, mas não pode escolher assim, tipo, não vou fazer evento também, porque também não é assim, né? Assim, sim. Claro, tem momentos, fases, né? A gente tá com uma turnê legal, só show em teatro, mas ela vai acabar já, né? Então, assim, aí daqui pra frente vai ter outra, mas sempre tem alguns buracos, assim, né? Que tem menos trabalho, tem hora que você junta 3, 4 no mesmo dia. Mas eu posso dizer que hoje eu faço praticamente o que eu gosto, mas lógico que é uma... Construção. É uma construção, né? Eu perguntei até lembrando, porque, desculpa te interromper, mas é que eu lembrei agora. Eu fui músico também, é claro que em um contexto completamente diferente, numa outra fase da vida, né? Moleque, que tinha um sonho de ser um rockstar, né? Todo mundo começa querendo ser um rockstar. Né? Pois faz parte do processo. Abandonei faculdade até, pra ter banda, né? Tá, enfim, mas a passagem que eu lembro é que a gente tinha música autoral, CD e tal, e aí a gente foi numa rádio uma vez, aliás, numa produtora, uma gravadora, pra começar a ser agenciado. E eu lembro que eu fiquei muito frustrado, porque os caras colocaram a nossa música e eles gostaram da música, mas começaram a dizer coisas do tipo, então, ó, vai ter que diminuir a guitarra, vai ter que cortar o refrão na metade, vamos ter que trazer esse refrão para começo da música. E eu ouvi naquilo e eu gostava da música, não tava nem aí, pô. Por parte comercial. Eu já por dentro, filha da puta, não mexe a minha música, baixar a guitarra o cacete. Briguei tanto alto, quero a guitarra lá no talo, né? E, porra, pra mim foi frustrante. Né? Que bom que você é um guitarrista, óbvio, né? Sabe que tem 3 mentiras dos guitarristas? Eu não sei se eu vou lembrar as 3, cara. Mas a primeira, assim, pô, a guitarra tá alta, deixa eu dar uma baixadinha aqui. O cara aproveita e aumenta, já que eu vou ter que ir até a segunda. Eu sei que a segunda fala, não quero solar nessa música, não, pode deixar o pianista solar. A outra, acho que eu só toco em dó, alguma coisa assim, eu tipo... alguma coisa assim da harmonia, mas eu não vou lembrar. Boa. Todas piadas do mundo da música. Todas fizeram sentido pra mim, né? Essa de abaixar o volume é clássica, né? Tá muito alta que tá abaixa aí. Beleza. Vai lá, então tá mas passivo. Tem algumas muito legais. Tem muita coisa legal no YouTube. Passagem de som, aí chega os caras. O guitarrista é aquele que chega assim, com a mão no topete, montando 15 pedais. E é muito louco, né? Como existe meio que um padrão. É sempre igual. O vocalista é o bonitão das mulheres. O guitarrista é o cara que acha que é o bonitão. O baterista ninguém sabe quem é que tá lá escondido. O baterista é o louco. Geralmente é o doido. É o doido. Putz, que não fala isso, que eu já sou doido pra tu, cara. O baixista é o introvertido. É sempre meio assim. Mas o baixista quer ser vocalista, né? O baixista quer ser guitarrista. Não, o baixista é um guitarrista frustrado. Exato. Nossa, deve ter um monte de nego. Desculpa. Os nego... Cara, baixistas... Cara, como a gente tá bem servido de baixista no país, cara, eu acho que o segmento que tem mais músicos bons é baixo, cara. Nossa. Bom, pô, mas é uma linha de base, essência, né?
Sensacional. Que doideira. E aí a gente pode até pegar esse gancho aqui e citar a Ana Paula Moretti, uma incrível intérprete, hoje esposa do Alexandre, né? Que, pô, eles formam uma banda absurda. Cara, às vezes é difícil, porque eu falo, pô, sou suspeito, mas assim, a Ana tá entre as 5 melhores do Brasil pra mim, assim, só quem ouve mesmo. A performance dela como um todo, né? Domínio de palco. É o geral, né? Não é só... É o geral, não é o só geral. o talento com a voz, né? Mas como ela aplica, a aplicabilidade E é muito dela. louco, né, cara? Assim, porque assim, é bem legal assim, a gente ser um casal e estar junto nos trabalhos, né? Assim, Exatamente. É uma coisa bem diferente, sim. Até citei a Ana aqui, primeiro porque é uma querida. Aninha, obrigado por você, pô, permitir que tua arte inunde esse Brasil e esse mundão. Como o Alexandre, vocês são um casal incrível. E exatamente esse é o gancho que eu ia pegar, né? Aproveitando para o mundo empreendedor, essa é uma dor real. Sim. Tem muita empresa de cunho familiar, né? E você tem uma baita história aí, porque tem teu irmão que é empreendedor no mundo da música, no caso aí uma empresa e etc. Depois a gente vai fazer esse link. E essencialmente hoje você faz projetos e a Ana tá, sei lá, 80%, 90%, se não 100% deles, né? Uhum. E como que é essa relação de vocês? Essa figura de casal, pais, e deixa a janela do carro aberta, mas músicos juntos. Cara, a vida é muito louca primeiro, né? Porque assim, no dia eu nunca sei os horários da Ana e ela vai mudando tudo. Então, que hora você vai... apareceu uma aula agora 4 horas e não sei o quê. Quem vai buscar criança? Então, assim, não tem cotidiano nenhum, assim, praticamente, assim. Zero rotina. E aí, quando tem show, é aquela loucura. Às vezes a gente deixa na minha mãe, porque a gente tem um filho de 5 anos, né? Às vezes deixa na minha mãe, às vezes a minha sogra é de Sumaré. Então, corre no Sumaré, deixa ele lá. Mas a rotina... Mas eu acho legal não ter essa rotina muito certinha, né? Assim, Boa. Isso é parte da tua essência, inclusive, né? Normal. Mas assim, é bem saudável, cara. A gente, lógico que sempre tem uma briga por repertório. Você vai tocar essa e... Boa. Eu acho que eu e ela, a gente se cobra mais entre si porque pela proximidade, né? Então, Claro. se alguém da banda fazer alguma coisa, dependente, você vai relevar, né? Legal. Mas como a gente tá junto... você não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, sei lá. Mas assim... Perfeito. A gente essencialmente tem o mesmo gosto e o mesmo feeling para músico e para música, né? Até o músico que chamar, esse aqui não vai poder, quem vai? O nosso feeling é muito parecido de Vocês tudo, né? convergem, né? Assim, então nessa parte é mais coisa assim, repertório às vezes de evento, de coisa. Fala, eu falo, não vamos tocar isso. Fala, não, você não sabe de nada, você tem que ter isso aqui, o cara quer ouvir isso aqui. Mas, Você não sabe de Os nada. debates, né? Mas essencialmente eu acho que um dos grandes segredos do sucesso é a comunicação, é o diálogo, né? Sim. Eu acho que se garantir o diálogo, a chance de dar certo é muito grande. não, e a gente acredita nas mesmas coisas, né? Então, assim, Sim. talvez a gente vá para um caminho mais difícil, porque assim, a gente não faz... É engraçado falar que hoje, sei lá, a gente tá com uma turnê fazendo Ivan Lins, né? E fez Djavan. É engraçado falar que isso não é popular, até é engraçado, mas, né, a gente... Infelizmente não é a coisa mais popular, mas é assim a riqueza que o Brasil tem. Então a gente vai para essa parte que a gente ama, porque a gente tem que... Aquele negócio, a gente tem que acreditar e fazer a nossa verdade, né? Perfeito. Se a nossa verdade é essa, não adianta você querer também, vamos fazer uma banda de axé com sertanejo, porque vende. Porque vende. Eu acho que tem nicho para tudo, mas assim, é lógico que quanto mais um nicho mais elegante, mais fino, infelizmente o nosso país É carente. é carente, mas assim, mas é mais difícil, né? Assim, Muito bom. É rico, né? Nós temos essa cultura, dá para explorar muito isso. Mas, cara, não é em todo lugar que a gente vê um jazz principalmente bem tocado, bem interpretado. Então, o Alexandre é um cara que sustenta isso em território nacional. Tem os projetos, né? Então, aí Você falou teve dos outra coisa teatros. bem importante que eu acho, que assim, na minha carreira, que eu lancei meu primeiro disco, né? Aí eu falei, Legal. comecei a mandar para as rádios, essas rádios, não, me manda aqui. Aí teve várias coisinhas assim, mas aí o mais importante foi que uma rádio dos Estados Unidos, aí de vez em quando eu dava uma gugada, assim, Alexandre Cunha, o nome do disco, aí apareceu lá, eleito os 10 melhores do lançamento do ano na rádio, chamava Smooth Jazz and More, Caramba. de Nova York. Olha Aí aí. isso aí deu fiquei pulando meia hora, assim, né? Caraca, sensacional. E aí, ao mesmo tempo que eu fiz isso, eu comecei a fazer com um festival de jazz também. Mandar Legal. material e falar, pode mandar o material pra cá. E aí, cara, também fui assim um dos
percussores de sair do Brasil como baterista, assim, o band leader, baterista, e tocar num festival de jazz famoso, entendeu? Caramba. Perfeito. E o primeiro foi em Xangai, cara. Olha aí. Foi uma coisa muito louca, cara, porque assim, na época era assim, eu pegava todas... Aí saiu várias críticas legais em sites dos Estados Unidos, assim, mas as críticas foram muito boas. Então, cara, a gente... Falando hoje para o cara da internet aqui, do PDF, ninguém vai acreditar, né? Tirava xerox, aí montava, tipo, encadernava, fazia uma pastinha com umas 10 folhas, assim. Um press release, assim? Um press release com a primeira capa, né? E depois os nomes dos músicos, aí as críticas, aí o CD junto. Aí eu lembro que eu chegava no correio, assim, com uns 15 envelopes, assim. Caramba, para despachar isso. Cara, eu lembro até hoje, cara, eu olhei aquilo lá e falei, Xangai, cara. Putz, será que eu mando, cara? Xangai, cara. Cara, a China era... Sim. Aí chegou um e-mail, o cara adorou as suas críticas e tal, eu queria convidar você para o festival. Eu falei, caraca, Xangai, cara. Uau. E a gente foi naquela loucura, assim, né, cara? Pô, China, cara. E assim, o festival era enorme, cara, tipo num parque para 5 mil pessoas, assim, cara. Tocou bandas conhecidas. Puta oportunidade. Tocou, tipo, não sei se vocês já ouviram falar, mas é Incognito, não sei se vocês já ouviram falar. Conheço. É tipo um Jamiroquai, assim, tipo bandas super famosas na Europa. Legal. E isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2008. 2008. Já tem 15 anos aí, mais ou menos. 14 e foi muito louco, cara, a gente chegar aí na China. Mas conclusão, eu já fui 7 vezes pra China, cara. Caramba! Numa dessas você tá recorrente. Foi coisas de... Na verdade, assim, a primeira vez que eu fui, aí na segunda, eu tinha conhecido, não pessoalmente, um produtor que fazia o sul da China. Aí eu mandei o material pra ele, até saiu numa entrevista lá de Xangai que eu fui o melhor show do dia e tal. Falei, pô... Mandei. Legal. Aí o cara quis fazer. E o legal é que ele fazia uma turnê de... Então ele conseguiu 4 festivais de jazz. Cidades pequenas, né? Tipo 10 milhões de habitantes. Caralho. China, né? Cara, e algumas coisas foram muito surreais nessa turnê, assim, cara. Porque, assim, a China, eu acho que ela, assim, ainda né? Mas era 15 anos atrás, era muito mais fechada, assim. Tipo, fechada eu digo assim, pô, vem... A gente indo pra China... Não, a gente era um artista internacional famoso, parecia tipo... Se fosse eu ou se fosse o Herbie Hancock, parece que era a mesma coisa, entendeu? Cara, juntava assim, a galera querendo autógrafo na camisa. Assim, eu falei, cara, mas de onde que assim, tipo, a gente... Caramba! Entendi. Que legal. Aí, por exemplo, a primeira cidade que eu lembro que eu cheguei, a gente chegou em Hong Kong e pegou a balsa pra atravessar. Putz, será que eu vou lembrar o nome da cidade? Chama Zhuhai. Essa era pequena, são uns 2 milhões de habitantes, então umas 2 Campinas, assim. Caramba. E aí os caras chegaram com umas plaquinhas, assim, com a minha foto, cara. Eu falava, o que é isso, cara? Não, pra colocar na sua mala, assim, com a foto, tipo, meio de PVC, assim. Ultra personalizado. Aí cheguei com coquetel de boas-vindas, assim, aí... Esse é meio padrão em todos os festivais de jazz. Tinha 2 pessoas, geralmente eram meninas, assim, só para cuidar do seu grupo. Tipo assim, o que você precisa? Pior que era assim, se eu falava que eu precisava de um papel para escrever o setlist, as meninas ficavam... Alexandre precisa de um papel. Falei, calma, gente. Não, vai morrer. Arruma... Tipo, dois mordomos, assim. Caraca. E aí, assim, teve nesse show na cidade... Isso é seu rockstar, tá aí, nosso rockstar. Jazz Star. Jazz que é muito legal. Aí no primeiro show acabou assim, a pessoa falou, agora vai ter a sessão de autógrafos. Aí fizeram um cordão de isolamento no público, a gente, passando, dando a mão. Falei, que coisa surreal, cara. Aí cheguei assinando assim, de repente começou a aparecer uns pôsteres meus assim, com a minha foto. Eu falei, cara, o que é isso? Os caras estavam vendendo a minha foto. Mas tudo bem que eles nem falaram pra mim que eles estavam vendendo a minha foto. Tá fazendo dinheiro aí com esse rostinho bonito. Caramba. Cara, muito loucura, cara, assim. Mas assim, independente de tudo, cara, eu acho que a pergunta que mais me irrita, assim, é o cara, você fazer um negócio desse que falou, você ganhou bem. Cara, isso aí é a última coisa, porque assim, você viveu uma experiência única no mundo, conheceu, assim, foi tratado como um, cara, superstar, assim, cara. Eu acho que, até hoje, esses dias eu falei, que acho que pra gente, assim, que chega assim, já bastante ano de carreira, é lógico que é legal você ser bem remunerado, mas o tratamento é essencial, cara. Você ser bem tratado, você chegar no lugar, tipo, ser bem tratado, ser reconhecido, vale muito mais do que o dinheiro, assim, né? Em alguns casos, até educação, né? Com certeza. Porque a gente tá contando uma história de um músico que conseguiu, ao longo da carreira, 95% do tempo tocar o que gosta. Porque muitos dos músicos, na verdade, até essa máxima, né? De que no Brasil não dá para se viver de música. É algo que é dito recorrentemente. E eu acho que isso cria uma crença na galera de que, tipo, música fudeu.
Música não dá futuro pra ninguém, A não né? ser que você se prostitua. Exato, que você faça o que Então, te é manda engraçado que assim, fazer. eu tô num nicho de músicos que todo mundo é bem sucedido, assim, os caras que tocam comigo, entendeu? Por Perfeito. exemplo, o baixista toca comigo, ele é diretor musical da Luísa Posse, é baixista do Fábio Júnior, o cara assim, super tranquilo, assim, vai Perfeito. viajar pra Europa, assim, um Sim, cara assim cara, que super tem uma bem vida boa, entendeu? Aham. O pianista tem estúdio, assim, o cara acho que dorme 3 horas por dia, mas tem milhões de trabalho, assim, Aham. então, assim, a galera que toca com a gente, assim, que a gente tá no meio de um nicho que às vezes até é estranho o cara falar assim, pô, não dá pra viver de música, mas é que a gente já tá nesse nicho, né? Perfeito. É por isso que eu trago isso pra realidade de uma maioria que, infelizmente, vive só o sonho da música e acaba não conseguindo o mínimo de retorno, né? Ainda é muito comum pro músico brasileiro, pro musicista brasileiro, ouvir com o que é que ele trabalha, porque ser músico, em tese, não é um trabalho. Pra né? mim até me surpreende, porque agora sim faz Tanto 15 tempo anos nisso. que eu não ouço isso mais. Assim, bem no começo eu ouvia. Perfeito. Mas assim, mas eu acho que a profissão músico melhorou muito de quando eu comecei, sei lá, 20, 30 anos atrás do que agora, assim. Perfeito. Porque parece que nos anos 80 a galera tinha que ser, todo mundo é loucão, tem que ser loucão. Cara, hoje não tem espaço para um músico sério, cara. O cara Legal. o músico que realmente quer sério, assim, cara, tipo, sei lá, chegar bêbado no palco ou atrasar. Tem que ser sério, você tá Não, dizendo. tem que ser sério, senão Sim, o cara não vai ter perfeito. trabalho, entendeu? Exato. É. É depois que Axl Rose hoje respeita o horário, né? Ficou olhando o relógio, falou pra galera, falou, tá, beleza, entendi. Mudou, né? Tem que cumprir aí um protocolo. Inclusive, na verdade, eu sou o produtor dos shows. Assim, os músicos que a gente chama, né? A gente fecha a turnê e chama os músicos. Uhum. Primeiro, assim, além de ter que cumprir as coisas, o cara não pode ser mala. Tipo assim, pô, se aquele cara toca bem, mas é marrento. Mas você fala, cara, cara chato. vamos chamar um cara que não dá trabalho. Então, assim, é um pacote, né? O cara. Perfeito. Até o Marcelo Martins falou: não, tocar bem é o mínimo pro cara ser profissional, entendeu? Vamos chamar o cara. Não, toca bem, tem vários profissionais. Mas aí você vai escolher aquele que realmente. Tipo, Tem sinergia. né? tem essa energia que tá dando atenção ao seu trabalho, né? O cara não tá lá só assim, vou ganhar meu dinheiro e ir embora. Não, o cara tá no trabalho, ele faz parte, né? Ele compra o projeto. No mundo dos negócios, que a música não deixa de ser, né? Mas no mundo mais corporativo, a gente chama isso de hard skills e soft skills, né? Hard skills é o equivalente ao cara ser muito bom tecnicamente, que é o que você tá dizendo, né? O cara às vezes é o melhor batera que tem, o melhor saxofonista que tem, beleza. Mas se ele é um cara mala, é um cara que não sabe, né? Eu ia falar, jogar em time, não, tocar em banda, né? O cara não sabe associar ali com o resto das pessoas, não vai funcionar, né? Vai ser um cara que você vai acabar não chamando, né? Desgaste. Mas igual eu já falei para várias pessoas, essa turnê que a gente tá, assim, é um time tão fechado que a gente já fez vários trabalhos. Boa. Tem muito músico que poderia ser muito melhor virtualmente, virtuoso, só que se ele chegar lá ele vai estragar, porque se não precisa de tudo aquilo, o cara tem que saber entrar no time, né? O cara só quer pegar a bola e chutar pro gol. Quer jogar sozinho, né? Então, assim, tem tanta coisa que envolve, né? Assim, para dar certo algum projeto, alguma coisa, é muita coisa que envolve, né? Assim, é uma empresa. Eu acho que o músico, só o músico em si, fora a banda, já é uma empresa, né? Totalmente. Porque ele tem que saber se divulgar, ele tem que saber se postar nas redes, como ele fala. Então, assim, você é uma empresa, né? Se posicionar mesmo. Se você não pensar assim, você não vai para frente. Né? Nossa, e hoje em dia, com as redes sociais, com o advento da internet principalmente, né? Se tornou algo completamente possível. Você distribuir a sua arte de um jeito mais efetivo do que era antigamente, que você dependia, você ficava totalmente na mão, acho que das gravadoras, né, tal. Hoje em dia já mudou totalmente. E uma outra coisa que me chama a atenção no que você contou aí da sua história é a persistência de que é um nicho bem pequeno, se a gente for comparar com Sim, com certeza. Com o tamanho do cenário musical. Jazz, no Brasil principalmente, a gente pode considerar que é um nicho bem pequeno. Mas como ainda assim é bem possível ser bem sucedido, né? Basta ter propósito e gostar do que faz, né? E ser, né? Fazer eu bem, acho só que não dá para fazer uma coisa só, entendeu? Por exemplo, assim, eu sempre fui educador, então eu tive educador, tenho uma escola de música, né? Que eu tenho a ampla consciência que eu administro mal a escola. Mal eu digo assim. Não, porque assim. Tenho ampla consciência, bom. É porque assim, cara, a última coisa que eu sou o dono da escola, assim, tipo assim, Boa. deixa assim meio. Ela anda meio por si, assim, entendeu? Mas é uma coisa que eu falo, nossa, vamos investir na escola, vamos fazer isso. A escola tá lá para ser um meio pra gente ter um lugar pra gente ficar e assim, ter uma fonte de renda, assim, mas eu poderia ter um pouco mais de.
É pouco empresarial, né? É pouco empresarial. Eu sei que eu não sou um abordagem. empresário dono da escola, então eu sou muito mais um músico. Só que as coisas se completam, né? Então eu dou Ok. aula, às vezes tem workshop, escrevo os projetos, né? Eu acho que os projetos são as coisas que mais, assim, financeiramente vale a pena e também você faz um projeto que você quer. Então, assim, a gente quando os projetos são aprovados e tudo, é muito legal. E aí tem essas viagens fora, que agora depois da pandemia ainda não fui, mas, cara, voltando. Aí em 2011 eu fiz Hong Kong, que foi, cara, tem Hong Kong, a gente tocou na Bahia de Hong Kong, aquela cartão postal, assim. Caramba. Aí tocamos em 4 cidades na China e fomos pra Coreia tocar em Seul. Uau. Caramba, E- país mais fechado ainda. Não, Coreia do Seul, Sul, né? É, a Coreia do A Sul. Coreia né? do Sul, Coreia A do do Sul. Norte acho que a gente não tava Não, aqui Coreia hoje, do- não. Coreia do Norte entra e nunca mais sai, cara. Então, assim, foi uma turnê muito grande. E aí, cara, eu gostei da ideia e fui mandando material, né? E aí, cada vez que você toca num lugar desse, você tem mais material também, mais currículo pra mostrar, né? Pô, vai criando certeza. um... Aí, portfólio. aí em 2012 fui pra Sérvia e Bulgária. Olha aí. Foi festivais grandes, cara. Festivais pra 4, 5 mil pessoas, assim. Até na Sérvia teve... Cara, acho que foi a primeira e única. Teve uma coletiva de imprensa, cara. Uma sala cheia de jornalistas. Falei, cara, que surreal, cara. Que é muito surreal pra gente, sabe? Assim. E aí tinha o pianista que foi comigo na época. Ele era, assim, totalmente daqueles CDFs que... É um super pianista. Hoje ele dá aula na Berkeley com 27, 28 anos, assim. Putz. É um geninho, assim. Aham. Eu lembro que ele ficava na Bulgária discutindo a história dos bizantinos com o cara em inglês. Eu falava, esse cara é louco, cara. Caraca! Aí o cara na coletiva de imprensa falou assim... faça um resumo dos últimos 20 anos no Brasil, da música, do desenvolvimento. Eu falei, cara... Aí pra responder em português já era difícil, imagina em inglês, né? Aí eu olhei pra ele assim do lado, cara, eu falei... this guy can better explain. Eu falei, pô... O cara tem 27 anos. Isso que é tocar bola. Não, na época ele tinha 22, 23. E aí Muito ele bom. começou a falar com aquele inglês todo formal, cara. E o baixista do meu lado falou, cara, eu não sei falar isso nem em português, cara. Que bom que a gente tem ele, né? Que bom que a gente tem ele. Ele cara. nem toca tão bem assim. Mas ele era só o tradutor, né? Mas, cara, são experiências incríveis, assim. Tipo, na Sérvia a gente foi até... Quer dizer, essa experiência foi incrível pro... Uma coisa, em certo ponto negativa, assim, ruim, né? Mas a gente chegou aí num campo de concentração lá, assim, né? Caramba. É pesado, né? Assim, Energia. a energia é muito pesada, né? Assim, tá lá no local mesmo, não tem como negar. Legal. Mas de conhecer lugares, de conhecer gente, cara, acho que são experiências únicas, Cultura, cara. né? São Com únicas. certeza. Quando você estava pensando no interior da Sérvia, entendeu? Assim, Sim. e na Bulgária também a gente tocou numa cidade que era no interior, assim, com montanhas de neve, assim, A paisagem. Cara, conhecer o mundo acho que é incrível, né? Ainda mais tocando é incrível. Que legal. Aí já fui várias vezes pra Europa e isso aí, cara. É isso, a vida talvez passe pela experimentação, né? Ah, com então essas certeza. experiências vão te dando a oportunidade de sentir coisas que você não sentiria aqui na tua rotina, né? Aham. Então, incrível. Eu tenho uma pergunta que acho que cria conexão com uma passagem que a gente falou poucos minutos atrás. E aí talvez seja uma percepção minha que eu te peço, por ser um músico mais experiente, uma carreira construída aí em torno da música. É possível afirmar que o músico tem dificuldade? Aí é claro que eu estou fazendo uma pergunta aberta, generalista, mas isso não se aplica a todos. É difícil para o músico lidar com o ego? O quanto você tem essa percepção? E se sim, por quê? Eu acho que é muito. Cada indivíduo é muito único, né? Mas teve uma coisa que eu já percebi. Os maiores, por exemplo, músicos, os que são top mesmo. Eu digo top assim, por exemplo, a gente toca com o Marcelo Martins. O currículo desse cara, assim, tipo, tocou. Invejável. Começou a tocar com o Djavan com 21 anos. Tocou a vida inteira com o Ivan Lins, já tocou Caetano, Gil, o Hermeto Pascoal. Tipo, o cara, assim, é o número 1 do Brasil. Você tem alguém. O Marcelo tá parado, vamos chamar ele. É um cara totalmente sem ego. Tipo assim, ele veio nas turnês com a gente, pra ele, a importância que ele dá pra tocar com a gente é a mesma que ele dá com o Djavan. E assim, ele nunca, aquele que a gente fala, ele nunca deu nenhum problema, nem nada, né? Mas em contrapartida, eu já vi músicos assim, de nome, legal em São Paulo, que chegou aqui cheio de marra, cheio de... Perfeito. E já vi muita gente falar, não vamos chamar esse cara não, porque ele é meio egocêntrico. Eu acho que
Cara, vai muito de cada pessoa, da formação da pessoa, né? Assim, a formação de Isso educação no mundo mesmo. da música é muito falado, de alguma forma. Mas eu acho que aí vai mais pra cantor do que pra música, assim, pessoas que fazem sucesso, assim, que não é muito meu meio, assim, do Perfeito. tipo do business, assim, tipo... Não é ao que você está exposto no seu dia a dia, né? Então, assim... Mas você acha que a fama mesmo, o poder, e aí isso se transformando em dinheiro acaba acho que levando sempre a pessoa... a maioria das pessoas, acho que sim, né? Legal. Eu lembro de uma sensação, cara. Não sei se foi uma coisa muito particular do nosso momento ali quando a gente tinha banda, ou se realmente é algo que você pode até confirmar do cenário musical. Eu me lembro de algumas situações de abrir para bandas grandes e aí você acaba trombando, encontrando os outros músicos, né, no camarim, no backstage, né? Uhum. E eu lembro que havia claramente a percepção das pessoas em relação ao tamanho das bandas, né? Então aquele cara que é de uma banda maior é menos acessível e tem aquele que é um cara mais acessível porque é de uma banda menor e tudo bem. Só que eu lembro que quando o assunto era música, internamente, por exemplo, eu precisava de algum equipamento, a corda da minha guitarra estourou e aí... Nesse momento, parece que a linguagem ali se unificava, porque o cara da outra banda, mesmo que fosse uma banda gigantesca, ele chegava, pô, legal, o que aconteceu com a guitarra aí? Vou te ajudar, não sei o que lá. Então, quando o assunto era música, meio que igualava, assim, a gente caía no mesmo lugar. Inclusive o contrário, da gente emprestar um equipamento para uma banda muito maior e ser uma conversa muito de igual para igual ali, porque a música meio que igualava. É a linguagem universal. Dentro daquele ambiente, ela igualava tudo. Era muito legal isso, poder trocar. Via que os caras eram só mais uns caras, músicos também preocupados. Na verdade é isso, né? As pessoas são pessoas. A gente às vezes põe num pedestal e esquece que... Endeusa, né? E às vezes o cara, por exemplo, numa banda famosa de rock... Ele sabe da restrição dele, né? A banda ficou famosa, mas ele não é um super músico, né? Ele só é mais um cara tocando ali, né? Às vezes o cara pode pegar isso e falar, não, eu sou o cara porque fiz sucesso, ou o cara ter a ampla consciência que ele... o baterista que era o baterista que já faleceu do Rush, né? Que era o Neil Peart. Uhum. Ele teve uma frase dele muito bonita, assim, que ele falou assim, cara, se eu toco para 200 pessoas e acho que eu toquei bem... Pô, eu saio feliz. Eu toco para 50 mil, acho que eu toquei mal, eu vou ficar de bode e não vou... Exato. Então tem uma coisa muito pessoal nossa com o instrumento também, saber se tocou bem ou não, né? Se sentir bem ali na sua Mas eu acho que assim, o ego só estraga, cara. O ego nunca vai fazer bem, né, cara? Sim. Mas eu acho que o ego rola em qualquer área, em qualquer profissão, né? Que às vezes a música fica muito evidência de quem é famoso, né? Exato. E aí, às vezes qualquer coisa que a pessoa faz já sai na mídia, já... Perfeito. Mas... Eu acho que a música tem muito essa coisa de ser taxado como um mercado de 880, sabe? Mercado dos extremos. Então, quando eu ouço, e ainda é para uma esfera de quem é amador na música, essa coisa de que viver de música é muito difícil, que se não for dando aula é difícil você ter uma agenda que te sustente, enfim. E no outro extremo, os músicos mais reconhecidos do mercado mesmo do entretenimento, que tem um volume de arrecadação assim brutal, absurdo. Talvez a música esteja entre as maiores arrecadações, né, no mundo, né, em dinheiro, em verba, os que têm grande repercussão. Então essa percepção de extremos, de que a música, ora, não dá para viver de música, e ora a música é um dos profissionais mais bem pagos do mundo, cria uma percepção de que não há um meio termo do viver de música, que é um pouco o que você traz, né? Vamos comparar com tênis. Quantos... Cara, você fala... Cara, os tenistas ganham milhões. Tipo, pô... Um tenista. O Djokovic ganha um torneio... Cara, quanto que é a premiação? 3 milhões de euros. Você fala, cara... Só que quantos que vivem... Até, vamos dizer, os 150 do ranking, vai lá, vive bem. Perfeito. Mas 150 pessoas no mundo. Ou 200, vamos dizer, sei lá. Uhum. E aí vai caindo bem, né? O cara... Exato. Aí já chega no 500, sei lá. Eu não tenho muita referência. O cara tem que pagar pra jogar. Às vezes ele vai no torneio, no país... E eu sei porque eu tive amigos bateras que eram tenistas. Falei, pô, pro cara aqui mesmo no ranking brasileiro, cara. Às vezes o cara não é nem o melhor, mas ele tem que jogar muito torneio. O cara tem que o pai pagar passagem para ir para não sei aonde, para ele ter algum ranking. Sim. Eu acho que então é muito parecido, entendeu? Quantos ganham muito dinheiro no tênis? Sei lá, tem os 10, 15 que ganham muito, aí tem dos 50 que... Mas os caras vivem, aí o cara vive dando aula de tênis, né? Tipo, tem uma academia. Perfeito. Eu acho que não muda, assim, se for ver, como jogador de futebol, né? Também é a mesma coisa, Exato. né? A maioria que quer jogar futebol tá ali jogando pro prato de comida, né? Só que aí você fala, nosso jogador ganha
Não dá pra categorizar isso, né? É. Eu acho que no mundo da música existe muito essa percepção dos extremos quando é uma inverdade. Eu acho que é isso, é muito comparável a qualquer construção de uma carreira. Tijolinho por tijolinho, né? Mas outra coisa que eu ouvi dizer também, Thiago, é assim... São Paulo é um estado muito bom para você viver de música sem ter fama. Tipo assim, parece que no Rio já é mais difícil. Que assim, ou você toca com artista ou não tem esses trabalhos assim... Que tem muita gente que vive aqui de evento também, né? Evento é uma coisa que músico vive razoavelmente bem. Principalmente se você fecha o evento. Assim, Sim. Legal. Você consegue ter uma renda boa. Parece que, tipo assim, não é todo lugar do Brasil que você vai ter isso, assim, né? Tipo, já falam que no Rio é mais difícil, né? E eu tenho certeza que lá pro, sei lá, pro Nordeste, pro Norte deve ser mais difícil ainda, né? E tem também uma coisa, cara, acho que é legal trazer para os empreendedores que assistem a gente, em especial os que forem artistas em geral, não só músicos, que é uma ingenuidade da nossa parte achar que a única maneira de você ganhar dinheiro com arte é o que todo mundo vê, que é o mais óbvio. Por exemplo, um artista, então eu tenho que ser famoso e tocar na rádio, e é só assim que eu tenho sucesso. Cara, nada a ver. Você tem muitas outras oportunidades de carreira, né? Sendo um ótimo professor, ou sendo um artista que só toca em evento corporativo, ou sendo... Enfim, várias Banda outras... show, enfim, várias. N aplicações. N aplicações que você pode encontrar seu lugar no sol aí, sendo mais plural. E tudo né? exige muito trabalho, né? Nada cai do céu, Nenhum né? vai ser fácil, como certeza. nada. Nada cai do céu. Eu tenho amigos, acho que não teve. Você não pegou essa época. Tinha um menino que dava aula na escola de Amparo, chamava Sandro, foi meu aluno. Ele tem uma banda de baile na região ali de Amparo, mas que ele atende São Paulo, Brasil, com. Cara, você olhar, é impressionante, assim, tipo, atende só multinacional e começou do nada, assim. Mas ele achou o nicho dele ali, trabalhou bastante, tem ônibus, caminhão de LED, você fala, cara, o Sandro, aquele cara que tava aqui. Perfeito. E sendo o patrão da coisa, fechando, ele e a mulher, assim, tipo, super bem, assim, relax financeiramente. Achou né? o nicho dele, o público-alvo e construiu ali, né? Mas assim, talvez seja uma pessoa que a gente não vai ter de exemplo, né? O cara, mas tem muitos desse tipo que... Sim. Né? Mas tudo exige trabalho, dedicação e acreditar, né? Com certeza. Boa. E Oderi, onde entra nessa história? Né? Oderi é teu pai, né? Isso. E como vem essa ideia, essa vocação a investir no mundo da música a ponto de fundar uma empresa? Isso, na verdade, não é oriundo de ti, propriamente dito. Mas como que é isso em torno de vocês, dentro da família? O processo todo foi muito louco, né? Porque quando a gente vê de dentro, a gente não vê o tanto como cresceu e como aconteceu. Mas assim, meu pai sempre foi metalúrgico e chegou nos anos 80 para 90, ele perdeu o emprego, que era na GL, trabalhou lá. Aqueles caras que trabalhavam 20 e tantos anos, né? Construiu carreira. Aí ficou assim meio arrumando alguns subempregos, assim. A gente, como eu falei, a gente nunca passou necessidade, mas também nunca sobrou dinheiro, assim, né? Perfeito. E aí eu descobri uma bateria em São Paulo, cara, que era tipo assim, a pior do mundo. Tipo, mas era como se fosse hoje, eu não tenho muito parâmetro, mas assim, R$300 a bateria completa. Caramba. Mas era feita de Papelão, Duratex. né? Duratex, né? Que é quase um papelão mais duro, né? Caramba. Aí os caras passavam uma mão de tinta, não tinha resposta, não tinha nada, não existia resposta. Entendi. Só que, cara, eu comecei a colocar um anúncio lá naquele. Era a Primeira Mão, acho que chamava o jornal, né? Famoso primeira mão aqui da região. Pra você ter uma ideia, uma vez, meu pai trabalhava também ele trabalhou de... como é que chama? Aqueles caras que mostram remédio pro médico, consultor de Representante. Representante comercial. Uhum. E aí ele tinha uma Kombi lá que ele pegava da empresa, a gente foi pra São Paulo buscar 8 baterias, cara. Caraca. Aí ele começou a falar, pô... às vezes ele pegava a bateria, cara, mas era tão mal feita que... tipo, Desmontar. passava a mão embaixo, cortava a mão. Ele chegava em casa, lixava. Ele falava, não, tem que pintar melhor, tá muito mal. Caramba. Aí ele falou a famosa frase que mudou a vida da família toda. Ele falou assim, isso aí eu faço melhor. Essa frase. Uau. Isso aí eu faço melhor. Aí ele, no almoço de domingo, ele falou assim, olha, vou fazer bateria. Vende pra caramba, os negros fazem tudo mal feito. Como assim, pai, vai fazer bateria? Caramba. Mas meu pai sempre foi assim, meu pai só tem Senai. Falar nisso, aniversário dele hoje, cara. Tem pizza lá. Parabéns, seu Oderi. Parabéns, seu Oderi. Eu sou super fã do meu pai, assim, cara. Um cara simples. Esse é um cara que o ego não... 0% Nunca de ego. influenciou, né? E aí ele falou assim no almoço... E ele não era músico? Não tocava bateria? Não, a família começou comigo e com Pela meu irmão. influência. Assim, nunca teve músico na família. Entendi. As Que pessoas ano foi isso, mais ou menos?
foi em 85, 86, por aí, 87. Tá, mas quando ele foi buscar bateria, você já tocava? Eu tocava tá. e fazia uns 2, 3 anos de tocar. Tá bom. Foi lá pra 87, 88, eu acho, então que ele... Legal. Aí, só que meu pai, assim, ele abria rádio, abria máquina de lavar, consertava carro e ficava falando pra gente, eu só... fuçador. Fuçador. Não, aqui o carburador, eu falei, pai, você não tem ideia que esse cara tá falando, cara. E era assim... Todo mundo tem um desses na família. E ele falava assim, pô, quando ele trabalhava nessa janela... Os engenheiros aqui tudo burro, cara, não sabe fazer nada, tem que ensinar os caras. Mas ele sempre foi muito inteligente. Então ele construiu tudo, assim, para fazer a primeira bateria. Ele comprou, tipo, umas chapas velhas para entortar, para poder entortar o casco. Ele ficou fazendo. Caraca, cara, isso é muito bom. Sempre tem um cara que comprava o walk-talk e saía um avião ali. Uma cara, pra você ter uma ideia, a solda de casa, por uns 2, 3 anos. Era um balde de água, cara, que ele botava um eletrodo assim, e a gente tava tomando banho, caía a energia da casa, ficava gelada a água, cara. E ele com os eletrodos com um balde de água, nem sei. Cara, sabe o que é muito bom? Que você pega hoje, você deve ver isso todo dia, os caras com uma frescura pra caralho, com instrumento, e cheio de não sei o que lá, tal. O cara foi lá e falou, eu faço isso aí daqui, o cara fez e... Não, e aí acho que uniu as duas coisas, porque o Maurício, desde moleque, ele era fuçador, ele sempre foi empreendedor, desde moleque, cara, sempre... E aí ele falou, não, pai, eu tenho um dinheiro na poupança aqui, que acho que ele tinha saído também do negócio do estágio dele. Eu vou lá, a gente já negocia um... Porque meu pai vendeu a primeira bateria para comprar material para fazer a segunda. Assim... E saber que a Odery hoje tem escritório, cara, em vários países do mundo, assim, tipo... Sim. É reconhecida, sabe? Tá na China, tá... Incrível. Não, a marca hoje é uma marca difundida internacional. Mas aí o Maurício entrou... E o Start foi uma época que ele fazia vários modelos de bateria e ele falou assim, não, parou, a Odery vai ser conhecida como uma marca de qualidade. Nós não vamos fazer mais nada, a gente vai ser a bateria mais cara do Brasil, só que vamos ser conhecidos como qualidade. E aí foi logo depois que o Collor abriu a exportação que quebrou todo mundo, porque só vinha coisa boa e as baterias tudo vagabunda, e a Odery sobreviveu por já ser assim meio sonho, né? Tipo, a galera, eu quero ter uma Odery, né? Legal. E aí assim, ele começou a ir para as feiras fora do Brasil, e aí a marca cresceu. Acho que quando a gente está de dentro é igual filho, parece que você não vê crescer, né? Quando Perfeito. você viu, e você que vê de fora, você vê todo aquele, nossa, como cresceu. E eu tenho muito orgulho assim pela história da família de começar uma empresa do zero, né? Que bacana. Tanto do Maurício como do seu Odery, né? Assim, começar um negócio do zero e ser uma empresa hoje que tem representante no mundo inteiro. E assim. Fantástico. A fabricação é nacional? Então, assim, tem uma parte ainda que ficou aqui meio... É uma parte meio romântica, que é a parte custom, né? Que assim, a pessoa vai lá e escolhe a bateria que quer. Mas assim, teve um momento que teve que ir para a China, senão não tinha competitividade, né? Boa. Aí. Mas assim, é tudo desenvolvido aqui. O Maurício desenha à mão. Até hoje, as peças que ele quer... Caramba. É tipo assim, aí o Maurício passa... continua como músico? Ele tem pelo menos hobby? Não, ele... Aí eu brinco com ele, falo assim, você quis ganhar dinheiro e... Eu acho que assim, ele ainda tem muito vontade assim, de tocar, assim, mas é que ele virou mega empresário, assim, né? Tipo, claro. Que tá falando com a China, com não sei quem... Mas aí ele desenvolve todas essas peças aqui, aí vai o molde, né? O molde vai pra China e aí faz, mas aí sai com a cara que eles querem a bateria, né? Legal. E aí tem a produção custom, que até falam assim que se fosse ver economicamente não era nenhuma coisa tão viável. Nem faz muito mas sentido. É a cereja do bolo. É a cereja, né, cara? Cara que faz aquela bateria que você fala, cara, que bateria mais linda do mundo, que você pode fazer com banho de cobre, com não sei o quê, do jeito que você quer, com a cor que você quer. Investimento em marketing. Total. Posicionamento, com né? Posicionamento da marca, né? Isso aí. Então, assim, economicamente ele poderia não ter mais essa parte, mas porque é muito mais fácil você comprar e revender tendo um nome, né? Você tem a marca, do que você ter 10 funcionários só para fazer uma bateria e tudo. Mas acho que o romantismo da Odery, né? E tá aí ainda. Sensacional. Por acaso você usa Odery ali nos shows? Pô, fui obrigado pelo contrato. Tem um contratinho ali. Tem um contrato familiar. Mas a minha bateria é linda, né? A bateria é tudo de aro de madeira, ela inteira em todos os tambores, assim. Maravilhosa a bateria. Onde vai, assim, a galera olha, já chama muita atenção. Olha aí. Sensacional. Muito bom. E é a mesma Kombi até hoje. Não, brincadeira. Eu ia perguntar, ficou melhor que a bateria lá de São Paulo, pelo menos? Poxa. É engraçado que passou... os caras que faziam essa bateria fundo de casa, né? Uns 3 anos depois foram pra feira...
e vira odre com stand gigante, né? 3 anos ou um pouco mais. Aí eles foram lá falar, poxa, vocês realmente são os vencedores, hein? A gente tá aqui, continua no fundo da casa, e vocês aqui com a melhor stand, né? Que o Maurício sempre foi aquele cara mais chato do mundo, cara. Às vezes, tipo... Nossa, eu fui uma sessão de foto com ele, eu não sei como um fotógrafo mandou ele pra... Vai. Cara, ele ficava assim, não, tem uma sombrinha aqui, cara, vai um pouquinho pra cá, vem aqui. Aí tirava o clique. Não, puta, olha, ficou uma sombrinha embaixo da canoa. E os catálogos dele também eram os melhores. Cara, um cara da Zildjian lá falou pra ele, cara, o seu catálogo é o melhor da feira e a gente empresa de... Bom de marketing. Bom sobre isso, né? Não tem jeito. A gente tava falando aqui nos últimos episódios de que nem sempre a melhor empadinha é a que vende. Né? Se você não propaga, se você não divulga... Mas o músico é isso, cara. Eu tive que aprender meio amarra também, porque assim... Tem também muito músico picareta no mercado, assim, que tipo... Picareta que eu digo assim, que é mais marqueteiro do que toca, né? Porra, a gente sabe... tem. Então, assim... Eu fiz, como a gente estava falando, agora voltando para o final da nossa conversa, eu fiz o processo ao contrário, né? Eu era um cara muito ruim de internet, assim. Por que eu tenho que divulgar isso? Tenho que divulgar toda hora. Aí até que com a pandemia, eu sempre tive uma ideia de lançar o curso online, mas falar mais para frente. Postergou a ideia. Só que aí eu fiz uma coisa meio inédita também, né? Que estava na minha cabeça, eu falei, será que dá para fazer? E isso acho que foi muito empreendedor mesmo. Que eu, na verdade, eu sempre passava para meus alunos, né? Eu escrevia as notas assim, você vai fazer uma virada assim, tá, então dá, pá. Agora inverte. Então invertia essa segunda figura, você põe em primeira. Eu falei, cara, eu quero fazer um curso de virada assim. Eu falei, será que dá para fazer um imã e pôr numa lousa? Mas era só ideia, né? Perfeito. Aí, tá, lousa de imã tem para comprar, beleza. E para fazer aí fui falar com o pessoal que faz outdoor, que fez lá para a escola, ele falou, não, a gente tem manta magnética aqui, você precisa... Aí tinha que desenhar as notas, aí eu falei com um cara que conseguiu tirar de um programa, só que o programa, quando você colocar as notas, ele vem com a pauta, né? Aí ele conseguiu fazer uns caminhos lá que ele conseguia as notas sem pautas, mas foi tudo meio na base da amizade, ele fez as notas... Cara, aí comecei com esse lance, e até no começo eu achei que ia dar uma explodida, eu falei, cara, isso aqui é muito diferente, né? Fui postando... Sim, o primeiro mês já foi bem legal. Você vendeu 50 cursos, assim. Mas era um curso barato, um curso da época, 2 anos atrás, de R$100. Mas era... O primeiro mês vendeu 50 cursos. Falei, caramba, que legal, né? E fui apostando até que uma hora explodiu, assim, né? Foi uma explosão, assim, engraçado. Porque uma vez eu falei, cara, deu 200 seguidores num dia. Eu falei, cara, 200 seguidores no dia. Aí no outro dia eu falei... Não, a gente começou com 100. Falei, 100 seguidores no dia é muito seguidor, né? Aí no outro dia, 200. Aí no outro dia, 500, até chegar num patamar de 3 mil e pouco, cara. Seguidores num dia. Aí deu uma caída, aí, sei lá, 6 meses atrás, ele explodiu de uma maneira assim, de um mês dar 50 mil seguidores, assim. Uau. Eu até falei pra vocês, quase que eu comecei a ter uma paura, assim, porque era tanta mensagem, cara, tanta gente querendo... E assim, eu sempre fui um cara que gosta de responder todo mundo, cara. Até com o comentário do... Né, eu acho que é meio simpático, assim, a pessoa... Cara, se hoje a pessoa perde um tempo para responder uma coisa sua, de tanta coisa que tem, perfeito. Eu acho que é o mínimo que você tem que fazer, né? Eu acho que é um lisonjeiro, de alguma forma, você tá ali presente e tal. Sim. Mas eu não acredito que o inverso é verdadeiro. Isso é uma coisa que eu ouvi de um influenciador e falei, cara, faz sentido. Do tipo, a conta do cara é uma conta de milhões de seguidores, então uma hiper conta, né, em rede social. Aí o cara, outro dia eu respondi, a pessoa viu que era eu ali e tal, não sei o quê, e falou, você é humilde o suficiente para me responder, que legal, né? Tipo, aferiu parabéns a ele por isso. Quando ele falou assim, peraí, mas na verdade, se eu não tivesse conseguido responder essa pessoa, é como se eu não fosse humilde. É como se eu tivesse sido antipático por não ter me feito presente, quando na verdade numa conta de milhões de seguidores é impossível. É impossível, você tem que ter as pessoas respondem para você. Exatamente. E tudo bem, eu acho que faz todo sentido. Então, é legal, é um lisonjeiro você perceber que tá ali presente. Mas aí quando você não responde, você pode ter Entende? Pode ser o inverso, né? Então enaltecer isso pode te causar uma inversão de valor, que eu acho que também não é cabível. Eu acho que, vamos desfrutar da ideia de ter o cara presente, mas se ele não estiver presente, passa a ser compreensível. Né? E tem um fator técnico aí também, que acho que é mais a nossa onda aqui, de dizer que uma das práticas mais
que mais vão te melhorar o seu posicionamento na internet é você interagir. Então, serviria talvez não como uma prática possível, mas uma prática de engajamento mesmo. Recomendável. Tem contas de gestores de tráfego que já entendem melhor disso, que eles contratam pessoas, né, que chama-se saque esse trabalho, para que ficarem respondendo todo mundo, mesmo que seja um joinha, porque esse joinha vai fazer com que a sua conta seja melhor posicionada, né? Porque as pessoas tendem a engajar mais com contas que sabem que vão receber uma resposta. Então, legal, eu tô aprendendo aqui também. Apesar de fazer isso, eu tô aprendendo. Então, mesmo que não seja por simpatia, faça por obrigação, por né? obrigação. Por movimento do algoritmo. Mas cara, foi uma loucura. Uma época, assim, tem uma publicação minha que, tipo, com 1 milhão e 100 mil views. Caramba. Cara, assim, orgânico, tudo orgânico, né? Nada com impulsionamento. Zero impulsionamento. Caramba, muito bom. E, na isso verdade, é legal, porque é um conteúdo relevante, prova isso, né? Sim, exatamente. De maneira orgânica. E eu acho que eis a questão de ser uma demanda reprimida, né? Com certeza existia aí uma demanda reprimida. A pandemia te fez mudar o formato. E o mais legal, assim, aí você entra lá nos insights lá, né? E tipo assim, cidades, seus 4% de seguidores seus são do Teherã. Você fala, cara, mas eu recebo muita mensagem do nego do Irã, cara, da Turquia, cara. Caramba! E aí tem um cara que falou, sabia que você é famoso aqui? Olha que legal. Aí um outro cara, esse cara que me levou pra China já 2 vezes. Cara, que a China, assim, pra entender é difícil, não dá nem pra falar em uns 5 podcasts, mas assim, tudo é mega, né? Então assim, esse cara que trabalha com a Odre, ele na época, agora deve ter uns 4 anos, mas ele abriu uma franquia de baterias e em 2 anos ele tinha tipo 300 franquias. Caramba, bicho. Cara, é muita gente, é muito consumidor. Não, e aí a gente foi fazer, demanda... a gente fez umas 10 cidades e assim, chegava na cidade e quantos alunos tem essa escola? 350, 500, tipo, pô, é pouco, né? Tipo assim, eles falam como se fosse... Cara, uma escola de 300 alunos aqui no Brasil são as maiores, eu acho, assim, tipo, né? Matriculados. E lá é tudo mega, mas é uma coisa meio esquisita, assim, não deu pra entender direito, assim. Porque tinha muito criança e adolescente quase não tinha. Que a gente era jurado de concurso também, né? Era um pacote completo. A gente se apresentava, fazia workshop, jurado de concurso, mas era uma loucura. Cantava, dançava, fazia doce. E aí eu falei assim, mas por que não tem muito adolescente? Não, os pais põem os alunos pra fazer bateria, tipo, dos 8 aos 10 anos. É tipo tipo, não vai seguir carreira nada. Dos 8 aos 10 você faz bateria, tá? Depois não. Caramba! É um negócio meio... cultural, né? Não, e assim, outra coisa que me chamou muita atenção, não existe. Cara, é muito difícil você julgar, porque eles tocam, são robôs. No 2 minutos e 30 você vai bater nesse prato, aí depois você vai tocar nessa cúpula. E aí, é robotizado, assim. Aí eu falei assim, aí o dono falou pra mim, não existe a palavra improvisar aqui. Caraca! Puta, chato não existe, pra chato, né? O Jam não existiria cara, eu sou lá. o Jazz, não podia chamar lá Jam O Podcast. Jam não aconteceria na China. Então, esse cara da China me falou que eu era famoso no TikTok da China, sendo que eu não tenho TikTok. Caramba, aí ele me mandou tipo uns 12 prints de tela dos alunos, as leituras que eu faço, que são leituras meio complicadas, assim. As pessoas, tipo, com o meu vídeo e aí fazendo a leitura ou na caixa ou batendo palma. Mas ele mandou, tipo assim, um monte de print. Você é famoso. Agora, a empresa deles, essa franquia de loja de bateria, eles fizeram um TikTok de lá que chama Doing. Acho que é Doing, não sei. Alguma coisa assim, parecido. Uma plataforma? Uma plataforma que é o TikTok de lá. E aí eu mando conteúdo, eu não sei como tá, assim, mas ele falou, nas 2 primeiras semanas deu 3 mil seguidores, sei lá, tá super bem. Que legal. Só que agora ele pediu pra eu gravar um pop chinês, assim, ele mandou uma música sem a bateria. Tipo, como é que chama? É um K-pop. Mas, cara, a diferença de cultura é bem interessante. Porque, assim, aqui no Brasil não é... Se você chega lá na China e fala, esse cara é o mestre da bateria, cara, acabou. Esse cara é o mestre da bateria. Tipo assim, se eu chegar lá e falar, cara, pra vocês tocar bateria bem, você tem que pôr esse copo na cabeça, pular de 2 pés, ninguém vai falar nada. Opa, o cara, o mestre... Então, assim, mas eles é uma cultura meio secular, assim, deles, tipo, né, esse cara é o mestre. E tem umas coisas que eu acho muito legal, cara. Você chegava na mesa, assim, tipo... Lá, assim, nos restaurantes é aquela mesa rotatória gigante, aí senta todo mundo, vai girando, né? Mas aí chega uma pessoa diferente, o cara
já faz toda aquele formalidade. Ou esse aqui é o fulano de tal que lançou, que trabalha na universidade e tal. Uma apresentação formal. Uma apresentação formal. Eu acho isso bem legal, assim, esse lado formal que eles têm. E até esse respeito pelo mestre, né? Assim, é quase uma hierarquia, né? Respeitando. Acho que a gente perdeu um pouco isso, né? O lance do professor, né? Meu tio mesmo falou, quando ele é professor de faculdade, quando ele chegou na Europa, falava, não, sou professor da universidade. O quê? Tipo, pô, você é professor de universidade, você é um mestre, né? Assim, perfeito. Uma referência. Aqui a gente acho que perdeu um pouco esse... Infelizmente, principalmente com professores, né? Mas é isso, assim, essa experiência, cara, eu acho que eu fui empreendedor em várias áreas, assim, né? Desde o começo lá, Brazilian Do It, que era começar a fazer umas loucuras com o pé que ninguém fez. Legal. A festival de jazz que e foram todos os lugares que eu fui cavando com e-mail, cara. Assim, a maioria, ou a indicação de outro. Aí, em 2016, eu fiz uma turnê grande na Europa. E, cara, por incrível que pareça, uns 4 lugares foi assim. Conheci uma pessoa quando eu fui pra Indonésia, que a cantora de lá morava na Alemanha. Aí falei com ela. O network mesmo que falei com ela. Ela falou assim, pô, o meu saxofonista é curador, então ele vai conseguir pra você um... Olha aí. Aí alguns foram... Uma data aqui e tal. Aí a gente fez tipo 4 países, assim, fez Suíça, Holanda, vários shows na Alemanha e Áustria. Alguns eu consegui por mim mesmo, mas, pô, olha que sonho, você pegar uma... Fantástico. A gente alugou uma caminhonete assim, super grande... Viajando pelos países, assim, e fazendo turnê em jazz clubes. Fizemos um show... Esse também foi por causa do baterista da China, ficou amigo meu, um alemão. Ele ficou muito amigo meu. E ele era professor numa universidade em Hannover. E aí ele conseguiu um workshop na universidade, cara, assim, foi... Pô, que é... Pra cultura, inclusive. Não, é uma responsabilidade gigante. Você dá um workshop numa universidade de música, né? Assim, mas com música brasileira mesmo, né? Legal. E assim, meu inglês não é top de linha, assim, mas assim, eu não tenho vergonha, então isso também... Isso ajuda bastante, legal, né? Eu achei engraçado, cara, isso aqui não tem nada a ver com... Mas assim, o saxofonista estava tímido, aí uma hora ele se empolgou e começou a falar bateria, cara, só que ele falava battery, because the battery. E eu falei, cara, battery, e eu querendo cortar o cara, falar, putz, cara, ele se empolgou, mas ninguém tá falando... entendendo nada que você tá falando, né? Battery, cara. Não é battery? Que esse cara? Mas eu tive um pior, cara, esse cara era uma figura, o tecladista, e esse não sabia falar nada. Não sabia falar nada, ele sabia fazer tipo the books on the table, era isso que ele sabia falar. Aí ele chegou no... Cara, a primeira vez que eu vi uma atendente da Suíça, também os negros são muito sérios, né? Atendente do Mac da Suíça ri. Ele chegou e falou assim, ele queria pedir um Big Taste, ele falou, I am Big Taste. Pô, eu sou grande e gostoso. Cara, eu tenho uma, já que é pra falar isso, eu tenho uma boa também. Pô, I am Big Taste, cara, foi demais. Experiências com o inglês. Essa aí é com o Vargas, os caras aqui da produção aqui conhecem. A gente em 2000, tem a ver com música também, né? Por coincidência. Ah, não. Errei a viagem. Essa não tem a ver com música. Mas a gente em 2013 foi pra Los Angeles entre amigos. Os caras foram fazer uma produção lá de audiovisual, né? De um filme. E eu e mais um amigo, a gente era da mesma banda. A gente foi junto pra zoar, né? Então a gente só tava lá pela zoeira. E aqui no Brasil tem o Colégio Coque, né? Sim. E aí ele colocou uma camiseta escrito Coque. Enorme assim. E saiu na rua com a gente lá. A gente via que as pessoas passavam olhando meio esquisito assim, tá mas certo? Eu não sei o que o Coque é lá. Não pode falar? Pra trás pro ar, cara. Pau, né? Sem o K, né? Mas dá pra, a sonoridade é essa. Então ele tá escrito rola na camiseta no meio da rua. É isso que tá escrito. A gente tá nunca, né, velho? Achava e dá risada. Caraca, meu. Muito bom, muito bom. Eu fui pedir ajuda uma vez num parque da Disney. Can I help you? Né? Tipo, em vez de pedir ajuda, eu ofereci ajuda. O guarda ficou olhando pra minha cara. What? Beleza, me ajuda aí. Can I help? Achei que você ia falar. Uma vez eu fui no parque da Disney e pedi rola. Can you help me é legal, hein? Você falou can you help me. Não, então, eu inverti, can né? I help you? Can I help? Posso te ajudar? Cara... Eu precisava de ajuda, né? Precisava de uma orientação. Mas ele entendeu que você estava errando. Não, ele travou, na verdade. Ele ficou olhando pra mim assim. É óbvio que o grupo que tava comigo começou a rir, né, desesperadamente. Até eu entender que eu tinha feito a pergunta inversa, que ele não entendeu. Cara, e na China era mais engraçado porque assim...
Eles são muito vendedor, assim... Cara, tem aquela coisa que pra gente é muito legal, que tudo é pechinchado, né? Tudo é pechincha. E assim, os caras que moram lá brasileiros não aguentam mais. Eles falam assim, fala o preço aí, né? Tipo, pô, ninguém aguenta, né? E era pechincha. Só que aí eles falavam assim, não, esse preço é just for you, aí tem esses acentos, just for you, because my friend. Aí uma falei, cara, mas por que você é meu amigo se você acabou de me conhecer? Aí o cara não sabia mais o que falar. Ele porque desconcertou o cara. Você improvisou lá, não deveria. Não, e teve uma que aí eu falava assim, até eles davam risada, cara. Eu falava o preço final, né? Eu falava, não, eu te pago 30 e falava assim, everybody happy. Não, é porque, cara, a gente chegou no aeroporto. Não, eu sou muito qualquer nota, cara. Sabe o que é qualquer nota, né? Qualquer nota é... Tipo, termo de música é que, putz, cara, o nego deixa de qualquer jeito. Aí, cara, imagina, eu cheguei lá em Xangai nessa primeira viagem que eu falei. E aí só tinha e-mail naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Aí ele falou, Alexandre, qual que tem que preencher? Qual que é o nome do hotel? Eu falei, sei lá, esqueci, lá no Brasil. Cara, os caras, ai, cara, é sério. E o nome do cara que vem buscar? Eu falei, não sei, cara, não sei de nada. Cara, falou, cara, como é que a gente vai descer lá, cara? Aí eu falei, não, a gente acha uma internet aí. Se vira. Pega no e-mail. Pega os caras, não acredito, você não sabe onde a gente vai, o nome do hotel. Eu falei, eu sou meio assim também. Procura no e-mail, e tá tudo certo. Dá um jeito, aí eu desci lá, cara, eu achei que tem um cara com uma plaquinha, Alexandre Cunha Banda, não tinha. Eu falei, puta, não tem, cara. Tá contando com isso, né? Aí tinha uma lan house. Aí eu fui na lan house, mas nisso chegou o cara com a plaquinha. E aí o Bruno baixista foi se apresentar. O Bruno foi se apresentar, o Bruno, I'm Bruno, e o cara, I'm Drava. O cara começou a ficar meio bravo, I'm Bruno, Drava. I'm Bruno, I'm Drava. Aí, beleza, aí ele falou, I'm Drava! Driver! É o driver. Aí a gente falou, pô, agora bem-vindo à China, né, cara? Cumprimentando o cara. Hello, driver! Muito bom. Sensacional. Aí fomos apresentados à China, cara. Tipo, o muito da China. Que experiência, hein? Cara, eu acho que essa experiência que vale a vida, cara. É isso que vale muito mais que dinheiro, que tudo. O que a gente guarda a vida são essas coisas. Daí, ser reconhecido, fazer um som legal, ser reconhecido, fazer o que você ama, assim, depois ver o resultado disso, né, cara? Acho que isso... Acho que, cara, independente... Pô, você trabalha aqui... Da atuação, sim. Quando você vê uma arte sua bem feita, um negócio que deu um resultado, né, cara? Isso é tão... É isso que dá o tesão, né, cara? Ver o propósito que a gente faz dando resultado pra alguém, né? Isso é muito legal. Perfeito. Cada um tem uma forma de exalar a arte aqui na mesa. Eu você acho também, que... né, Thiago? Quando você vê alguma coisa de arquitetura que você fez e vê o resultado final, cara. Sim. E ver eu gosto de ver aquilo sendo né? usado, né? Pra mim, eu tenho essa condição de ver o cliente usar a arquitetura e eu tenho muito prazer nisso. Eu até acho muito legal a ideia de a gente preparar a arquitetura para ser lida. Eu acho bacana. Tipo, eu trabalho com arquitetura residencial, então casas de alto padrão, de luxo. E você preparar a casa para ser lida. É você deixar a casa arrumada para tirar fotos. Né? Mas ver a casa em uso, para mim, faz muito mais sentido. Sabe? Você vê o cara, sei lá, tendo onde guardar o saco de carvão que ele acabou de acender a churrasqueira. E saber que ele vira o corpo e ele, sei lá, vai lavar. A habilidade é boa. E a ergonomia foi pensada. Mas você percebe que cada um aqui numa área diferente vai deixar uma obra para sempre? É isso. A gente vai deixar uma obra... Cara, daqui a 100 anos o cara pode pegar um disco meu, ouvir e falar, olha, esse aqui era um batera... Olha o trabalho desse cara. E como uma casa que tá lá vai ser sempre uma casa que você fez, né? Como uma arte que você fez, algum trabalho. Boa. Então isso eu acho que é uma coisa... nem todo mundo vai ter isso, né? Nem toda profissão, nem todo mundo vai ter isso. Não é sobre herança, é o legado que se deixa. E a arte é uma forma de escrever legado, né? Sim. Desculpa, o marketing muda a cada 3 meses, então a gente tá falando. Assista o Washington Oliveto que você vai ver ele falando sobre a perenidade de algumas peças que... Né? Pô, mas esse podcast aí já tá antigo, hein? Tem que ver o próximo. Você é do Grupo Primo que você tava falando? É verdade. É esse mesmo. Podcast de Não 3 consegui meses. esquecer dele ainda, cara. Tão bom que ele foi. Sensacional. Mas eu acho um pouco que o músico é um... Não estão todos os músicos que têm esse start aí do empreendedorismo, né? Acho que a maioria tem tanto músico bom que a gente vê talento desperdiçado por não saber usar essas ferramentas, né? Não saber se posicionar ou até se perder por, sei lá, por bebida, por droga. Ou tem isso Mas também. Mas eu acho que a tua história, Alexandre, acima de tudo, ela mostra e que honra aqui pro Jam poder, né, contar um pouco disso,
que o músico brasileiro tem espaço no cenário da música no mundo, né? A gente tem representatividade. No mundo do rock and roll, do heavy metal, que é um mercado que eu consumo. Por exemplo, recentemente nós tivemos o Kiko Loureiro saindo de uma banda nacional de expressão mais local, de pouca expressão no mercado mundial, para uma grande banda de visibilidade mundial, uma banda de heavy metal de visibilidade. E, sei lá, até alguns anos atrás, coisa de 1 ou 2 décadas, era pouco provável ver músicos brasileiros em grandes bandas internacionais. Então, quando a gente vê esse movimento, ainda há uma quebra de paradigma. Eu acho que visão empreendedora e atitude empreendedora não é só ter uma empresa. A gente fala isso aqui, todo episódio a gente acha um momento de citar. Você não precisa ter um CNPJ aberto e necessariamente gerar empregos, ter carteira assinada ali dentro para falar, pô, eu empreendo. Empreender é uma atitude, é visão, é você estar disposto a inovar, é o ato da dedicação. Você falou aqui de disciplina, se manteve lá, estudava 8 horas sem bateria, você estava lá batendo Sunday Bloody Sunday. Eu acho que é muito inclusive isso. é um gancho, né, pra gente até partir pro final aqui. Você falou que teve vários momentos de empreendedor, né, na sua carreira, de várias formas diferentes. E a gente faz uma pergunta no final que é, para você, em todas essas suas experiências, qual palavra resumiria, na sua visão, a sua atitude empreendedora nessa trajetória? Cara, eu acho Uma palavra, hein? Uma. Já peguei. Cara, antes de só falar essa palavra, eu lembrei. Driver. Cara, acho que é paixão pela música. Paixão, então. Porque assim, tudo que eu faço, nada foi um sacrifício, né? Boa. Se eu estudei 8 horas por dia, porque eu queria estudar 8 horas por dia e acordava no outro dia e falava que legal, eu melhorei, né? Se eu fiz aquele Brazilian Do It, era uma coisa que eu gostei de criar. O trabalho que eu faço hoje, a gente tá numa turnê de Van Lins, o dia que tem um show é o dia mais maravilhoso do ano. Porque assim... Esperado, né? Não, e assim, você vai fazer um som legal com as pessoas que você gosta, com aquela sinergia com o público. Você admira. Num teatro, num lugar bonito, né? Com arranjos que a gente criou. Então, assim, é um dia super especial. Então, top. Tudo que eu fiz, assim, que, pô, vou viajar para fora do Brasil, vai ser a viagem, né, assim, que é onde... Muitas vezes eu cheguei onde eu queria estar e demorou para eu perceber isso. Tipo assim, cara, o que eu queria fazer é isso. Eu não queria estar tocando, ser músico do Roberto Carlos, assim, ser o baterista. Eu sou baterista do Chitãozinho. É legal pra caramba. Sim. Mas eu cheguei onde eu queria estar, que era assim, com o meu nome, sair fora do Brasil, ou com a minha mulher, que é o nosso trabalho, né? A gente tá tocando o que a gente gosta num teatro legal, com um público legal, que tá lá para ouvir a gente, né? Você vê o silêncio, aquele silêncio do teatro. Isso é uma das coisas mais legais. Quando você vê, acabando a música, você vê o silêncio do teatro, né? Ou todas as vezes que eu fui para fora e fui reconhecido como baterista. Ou com as mensagens que eu recebo na internet, cara. Que tipo, pô, eu fiquei 5 anos, nunca aprendi a ler, agora com o seu curso, assim, eu recebo muita mensagem. Pô, legal. Fez a diferença na minha vida. Então... Cada uma dessas etapas, eu acho que é a paixão pelo que você faz. Sensacional, incrível. Muito bom, muito bom. Alexandre, obrigado pelo aceite do convite, ótimo, por separar uma horinha aí da tua agenda pra gente. É uma honra dizer que sou teu amigo, teu colega, dividir tanto tempo contigo. Sou teu fã acima de tudo, teu e da Ana. E obrigado por Imagina, vir eu acho fazer que essa jam com a gente aqui. A gente contar a história e contar um pouquinho, né, da história sempre é aquele negócio também que fica guardado para sempre, né? Exatamente. É uma obra também, né? É uma obra, né, cara? É pela audiência que a gente faz isso, porque são histórias enriquecedoras. Eu acho que inspirar também é um pouco o papel do Jam. A gente se inspira, a gente aprende. Muito. Né? E a nossa aprendizagem acaba colaborando, transbordando na vida de tanta gente. E parabéns pelo espaço, hein? O espaço é lindo aqui do podcast. Fantástico. Hein? Obrigado. Pode ser seu, é só por preço. Vamos lá, Bruno. Faz o Pix. Faz o Pix lá e tá tudo certo. Isso aí, galera. Obrigado, cara. Curte aqui, compartilha, né? Comenta aí. O Instagram de todo mundo tá aqui embaixo. E é isso aí. Obrigado, Alexandre. Valeu, galera. Thiago, valeu. Falou.